Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos Tributação 4.0. Nós estamos aqui junto com o professor Celso Correia, o professor José Roberto, junto com o professor Zé Antônio, a professora Karim, temos outros professores aqui no grupo também, que já estou vendo aqui, o professor Lucas Cavalcante, e alguns colegas. Esse grupo é um grupo de estudos que tem ligação direta com o grupo Governança 4.0. Eu vou passar a palavra para o professor José Roberto, para que ele possa conversar um pouco com vocês sobre o que é o Grupo Governança e quais são, o que a gente já fez, quais são as nossas propostas, enfim, explicar um pouco por que a gente está estudando isso já há algum tempo e daí em seguida eu falo sobre a proposta de estudos do grupo, a gente conversa um pouco sobre os cronogramas, conversa um pouco com os colegas que estão aqui e aí a gente dá continuidade aos trabalhos. Professor José Roberto, o senhor tem a palavra. Dácia, muito obrigado. Boa noite a todos. Cumprimentar, antes de mais nada, os nossos colegas aí da FACAP, os amigos do IDP. Eu acho que esse é um grupo de trabalho, né, bastante promissor, porque trata de um assunto, né, voltado para um assunto cada vez mais atual e premente ou urgente. Nós, no IDP, há cerca de 3 anos, mais ou menos, né, Nossa, Gabriela, Celso, a gente vem discutindo muito essa questão da governança 4.0, que tem chamado Governança 4.0, um projeto de pesquisa, que significa de preparar, pensar e contribuir para como preparamos as administrações públicas para lidarem com esse novo, com o que seria um novo mundo que estava vindo pela frente, cada vez mais digital, com a tecnologia, promovendo alterações que vão além apenas dos aspectos físicos, e sim mudanças nas relações econômicas e sociais, de uma forma muito importante, né? Basta dizer aqui, por exemplo, como agora, acho que nós estamos reunidos aqui, provavelmente, estou vendo aqui, tem 28 participantes e quero crer que esses 28 participantes estejam, boa parte deles, em cidades muito diferentes do Brasil, né? Eu me lembro que a minha primeira reunião de um grupo de trabalho do IDP era na sala do IDP, né? Presencial, todo mundo sentado em círculo, né? E hoje você tem uma outra dinâmica, não só cidades diferentes, países diferentes. Quer dizer, isso que vale aqui para o grupo de pesquisa, vale para o nosso, né, dia a dia. As mudanças estão correndo na frente do governo, na frente das leis e das instituições. E eu acho que o desafio que nós temos como professores, alunos, cientistas e estudantes é ajudar, na medida do possível, né, o governo, os países, a recuperarem esse atraso, digamos assim, diante dessa corrida. Tudo isso foi muito acelerado e eu diria definitivamente posto e dado pela pandemia da Covid. Quer dizer, todas as tendências, como a do teletrabalho, do ensino à distância, que já estavam postas antes, mas eram embrionárias, foram aceleradas e foram consolidadas, né? Ao mesmo tempo, e aí eu quero caminhar para encerrar, para abrir a palavra para o grupo, né, conversar, a pandemia trouxe uma coisa que eu acho muito interessante. A produção intelectual aumentou quase que no mesmo ritmo do vírus. Acho que nunca se produziu tanto em tão pouco tempo, de conhecimento científico. E conhecimento científico, quando a gente fala, não é apenas num momento como esse, né, tá lá com o jaleco branco, né, num laboratório pesquisando, procurando vírus, procurando vacina, procurando remédio, né? As ciências sociais, nas quais se insere o direito, se insere a administração, a economia, são ciências, né, sociais. E eu até diria que tem um desafio tão grande quanto a da biomédicas, que é, de novo, né, no nosso caso, pelo menos aquela proposta que a gente coloca aqui para esse grupo, o desafio é de você preparar o sistema tributário para lidar com esse novo mundo, esse novo
normal. E eu acho que a grande dificuldade que vai se ter aqui no grupo de pesquisa é escolher o que vai se ler e debater diante de tanta coisa que está acontecendo, como eu coloquei, em pouco tempo, né? Estou aqui com o meu colega Celso, a gente divide, né, uma cadeira aí no IDP, e eu me lembro que a gente teve aula, né, sexta e sábado. Aí, de repente, domingo eu fui ler uma coisa que tinha chegado 2 dias antes que eu não tinha visto, né? Era uma revista do FMI, do Banco Mundial, sobre o futuro digital. Bem lá, inclusive, tinha lá entre outros artigos, né? Aliás, 2 artigos. Um era até discutindo, que é o meu tema até mais de pesquisa, não tanto aqui no grupo, embora daria força para o pessoal vir junto, que é como é que você refaz, né, o contrato social, a seguridade social, o trabalho do futuro, e o outro é a taxação dos serviços digitais. Esse é até um artigo focado em taxação dos negócios digitais. Eu acho que a proposta aqui do grupo é algo mais amplo, não é discutir, né, o tributo sobre o negócio digital, e sim discutir o sistema tributário para lidar com o mundo digital, que vai além de apenas, né, aquela questão do mundo digital. E quando eu estava lendo o artigo, né, e fui ver lá uma remissão, eu nem sabia, de repente a gente foi ver que o FMI tinha acabado de publicar um livro, mês passado, um livro enorme sobre como é que vai ser o IRPJ do futuro. E aí vai, você vai lendo, relendo. Hoje, depois eu fui ver também, a The Economist tem uma matéria de capa que é discutindo como que, uma matéria extensa, grande, dizendo o seguinte: olha, adaptando para as linguagens do Brasil, não adianta só pagar auxílio emergencial, né, durante a pandemia. Precisa ver como que o Estado atende e dá proteção social aos trabalhadores que não têm emprego com carteira assinada. Esse é um novo desafio, não pode ser algo emergencial, tem que ser algo permanente. O que remeteria, inclusive, uma discussão, por exemplo, aqui no grupo, é como que você financia a Seguridade Social no mundo em que cada vez mais trabalho não vai ser sinônimo de emprego. Porque o arranjo que a gente tem desenhado lá na Segunda Guerra Mundial está muito baseado em emprego com carteira assinada, salário, folha salarial, na qual empregado e empregador contribuem em cima da folha salarial. E muitos trabalhadores, cada vez mais trabalhadores do futuro, trabalham, têm renda, mas não, essa renda não é decorrente de salário. Como é que então você faz com a Previdência? Então, discussões como essa não faltam. Se me permite, e aí para encerrar, sem querer ser o complexo tupiniquim, acho que falta sim um pouco da produção brasileira se correr atrás do que está rolando mundo afora. Nós estamos muito presos a conceitos do passado, a princípios do passado, e que não é que estavam errados, mas eram próprios para uma realidade que mudou. Algumas coisas continuam valendo, outras perderam força, surgiram coisas novas, enfim, acho que a gente tem que se abrir. Não só os governos precisam correr, o governo, leis correr atrás desse novo mundo, como acho que esse em particular o Brasil está precisando, né, dar uma arrancada aí para colar nos debates que está no resto do mundo. A grande vantagem é que hoje não há diferença, né, de fronteiras com a internet, com o Google, quer dizer, você tem acesso a tudo. E aí você consegue ler. Até hoje um colega aqui tinha me passado um texto em alemão. A minha primeira reação, até minha imediata, assim, quando eu abri, né, não sei alemão, eu não conheço alemão. Aí, logo em seguida, o próprio Google já tinha escrito: esse texto está em alemão. Você quer que te converta, né? Te apresente em português? Eu acho que sempre tem alguma perda ali na tradução, mas nós não estamos aqui numa banca, né? Não é nada muito detalhado e que não pudesse. Então, assim, a Adassa, queria te cumprimentar pela iniciativa,
Celso, os colegas da FACAMP, e dizer que eu acho que é uma iniciativa importante e o grande desafio que vocês têm é selecionar diante de tantas tendências, diante de tantas questões e diante de tanta produção que está tendo. Aliás, essas produções são cada vez mais na forma de artigo, menos na forma de livros, o que também significa uma vantagem de você conseguir acessar. Em geral, o que é livro continua, né, bloqueado. E hoje em dia o artigo, raros são os artigos que não estão livres, né, na internet. Então, não falta matéria-prima e eu espero que não faltem trabalhadores. Estou vendo aqui que a gente já tem 37 conectados. Não faltem trabalhadores para, né, participar aí dessa empreitada, que a gente pensar na tributação do futuro e, em particular, né, adaptando para as condições da realidade brasileira. Estamos juntos. Aliás, por último aqui, eu só queria pedir desculpas que hoje, infelizmente, eu não vou conseguir acompanhar aqui todo o tempo, mas a gente vai se falando e acho que é uma boa iniciativa e tem tudo para dar certo. Parabéns, Adassa. Obrigada, professor Zé Roberto. Eu vou apresentar os nossos colegas que estão aqui em rede, e depois eu passo a palavra para o professor Celso falar um pouco do Tributação 4.0, e depois eu continuo os trabalhos. Professor Zé Roberto, muito obrigada pela sua participação no nosso grupo, nessa coordenação, nessa gestão. Tudo que a gente está fazendo aqui tem ligação direta com a coordenação do professor Zé Roberto, dentro do Governança 4.0, que é um grupo, se vocês tiverem interesse, digitem lá na internet, governança4.0.com, e acessem a página, né? Decorre também das produções que a gente já desenvolveu ano passado e que, enfim, a gente tem interesse em fazer com que elas venham a ganhar outros ambientes, no sentido de palestras, seminários, enfim. Então, muito obrigada por estar conosco nesse momento, pelo esforço de estar nesse início aqui e nos brindar com a sua presença. Uma boa noite para o senhor, durma bem, eu sei que já está tarde, e a gente fica aqui nessa nossa jornada de pesquisa. Eu vou apresentar aqui, a gente tem 3 grupos conectados a nós. Um grupo, ele fala de inteligência artificial, então é um grupo do Rio Grande do Sul, com o professor Fausto está em aula agora, não conseguiu estar conosco, mas ele está dentro dessa dinâmica, inclusive o professor Fausto está junto com a gente no grupo do IAT, que é outro grupo que está aqui junto com o professor Tássio Lacerda, que é da PUC de São Paulo, que coordena esse grupo de pesquisa, o IAT, e aí eu vou deixar ele falar um pouco sobre esse grupo. Vou iniciar falando um pouco do professor Fausto, que não está aqui, já passo a palavra para o professor Tássio, e depois eu passo a palavra para o professor José Antônio, falar um pouco do GP Governance da FACAMP. Então, junto com o Governança 4.0, nós temos o Tributação 4.0, que é esse grupo que a gente está iniciando esse trabalho de grupo de estudo, de pesquisa, da gente escrever, da gente conhecer um pouco mais e aprofundar os temas. Então, esse grupo, ele está ligado ao Governança 4.0. Junto com esse grupo, Tributação 4.0, outros 3 grupos vão estar fazendo uma pesquisa em rede. Esses 3 grupos são um relacionado à inteligência artificial e direito, que é do Rio Grande do Sul, do IMED. Outro é o GP Governance, que é da FACAMP, com o professor José Antônio. GP Compliance. Toda hora eu falo governança porque eu ligo a governança 4.0. Obrigada, professor José Antônio. E o outro grupo é o IAT, que é gerenciado pelo professor Tássio, ao qual eu, o professor Celso e o professor Fausto nos ligamos na área de análise do processo, enfim, pensando nas melhorias do processo na área de tributação 4.0. Então, vou passar a palavra para o professor Tássio, para ele falar um pouco sobre o IAT, falar sobre o que a gente já desenvolveu ano passado e nos ligar a isso, e depois passo para o professor José Antônio e a gente dá continuidade. Professor Tássio, está com você a palavra. Adassa, obrigado, boa noite a todos. Celso, amigo querido que vejo por aqui, professor Zé Roberto, nós temos muitos amigos em comum e várias pessoas me vêm trazer notícias, uma delas é o Celso, outra a Adassa,
mas tem uma série de outros por aí, de modo que é uma alegria estar aqui com vocês. Vejo também o Lucas Bevilacqua, vejo outros amigos por aí. O IAT é uma instituição sem fins lucrativos, que é o braço institucional de um grupo chamado Controle de Legitimidade da Tributação, que eu fundei na PUC de São Paulo para discutir eficiência na relação entre fisco e contribuinte. Primeiro braço, políticas setoriais voltadas com o uso de tributo. Segundo braço, políticas voltadas ao aumento de eficiência da relação entre fisco e contribuinte, envolvendo aí desde discussões sobre a melhoria do processo, sobre colocar massa crítica em como aumentar a eficiência dessa relação de uma maneira bastante aberta. A ideia não é discutir lei de processo civil, lei de processo administrativo, exclusivamente. Isso também. A ideia é perceber instrumentos de tecnologia, como, por exemplo, um cadastro único de contribuinte, como, por exemplo, outros instrumentos, uso de inteligência artificial, uso de robôs de decisão e uma série de outras possibilidades que permitam melhorar e aumentar a eficiência. Aí a ADASA fez parte de maneira bastante próxima, o Celso colaborou também, e aí estou muito feliz da gente poder trocar ideia, porque eu acabei descobrindo que o grupo de vocês tem muita similitude com o que a gente identificou como um projeto relevante ano passado. O nosso grupo ele trabalha por projetos anuais, tá? Já desenvolvemos projetos com outra característica, como, por exemplo, o marco jurídico-tributário do incentivo à inovação científica e tecnológica no Brasil, estudamos tributação e infraestrutura, estudamos tributação e futebol, foram projetos anuais. Aconteceu de o ano passado vir a pandemia e a percepção de que o nosso país tinha todo um debate que relevante, importante e tudo mais, mas que não tocava naquilo que nós, do grupo, avaliávamos como sendo a prioridade fundamental, né? Que é aumentar essa eficiência. Num país que tem 70% de discussão tributária, 70% do PIB de discussão tributária é desproporcional. Então, por que existe isso? Quais são os incentivos que existem à geração de contencioso? Esse tipo de pauta teórica a gente trata lá dentro e vai ser uma alegria colaborar, seguir colaborando com vocês. Eu já mandei um artigo sobre os impactos da tributação, tributação nesse momento de Covid, analisando uma série de alterações. A ADASA contribuiu ativamente com a gente também no ano passado, com um evento que a gente acabou realizando, que teve mais de 26 palestras, e a ideia é seguir esse ano. Nós vamos retomar a atividade agora, em março, com uma agenda de trabalho que envolve a criação de um periódico, né, que atenda aos requisitos para vir a se tornar um periódico bem qualificado de acordo com as regras da CAPES, a publicação de coletâneas de artigos a respeito de discussões que envolvem tributação e política setorial e tributação e aumento da eficiência do contencioso tributário, quer dizer, o aumento da eficiência da tributação com redução de contencioso. Isso de forma bem ampla, né, envolvendo desde uso de inteligência artificial, uso de outros instrumentos que permitam melhorar essa relação entre fisco e contribuinte. E o que a gente teve de resultado desse grupo foi muito positivo. Além de publicar uma série de artigos, utilizar veículos como o Jota, o Conjur, desde veículos como o Jota e Conjur até o Estadão, até outros veículos, quanto dentro da universidade também, foi muito bem aceito, teve um apoio muito interessante. Então, estou muito entusiasmado de estar aqui com vocês. Contem comigo e, por meu intermédio, com a PUC de São Paulo e com o Instituto de Aplicação do Tributo, que é o braço institucional do nosso grupo de estudos. É um prazer colaborar com todas as iniciativas e a gente conta com vocês também apoiando as nossas. Obrigada, tá? professor Então, Tássio. Obrigada, professor Tássio.
esse momento ele é importante para que todos aqui possam conhecer um pouco das pesquisas que estão acontecendo, que ligam ao nosso grande grupo, e para que vocês possam já estar ouvindo e pensando onde que vocês se sentem mais confortáveis para o que a gente vai desenvolver em seguida. Eu vou passar a palavra para o professor José Antônio, e ele pode dividir também esse espaço com a professora Karen, falando um pouco do GP Compliance e colocando um pouco aqui alguns temas da FACAMP, né, que a gente já conversou até previamente. E depois eu queria convidar o professor Celso, para de repente, o professor Lucas Bevilacqua, seja muito bem-vindo, vi que o senhor está aqui conosco, do grupo Macrolitigância, que é um grupo muito importante, que tem trabalhado, né, com afinco. Ano passado fiz grandes produções também, e se liga hoje ao nosso grupo, seja muito bem-vindo. Se você quiser conversar um pouco também com os nossos colegas, professor Lucas, assim que o professor Zé Antônio terminar, falando um pouco sobre o macrolitigância, acho que pode ser bem interessante também para o nosso grupo. Então, professor Zé Antônio, passo a palavra para você. Professor Tássio, muito obrigada por suas palavras. A gente vai aqui ir conectando com os alunos e trazendo eles também para essa pesquisa em rede, junto com o IAT e com os demais grupos. Professor, obrigada. Professor Zé Antônio. Obrigado, professora Radassa. Obrigado aos colegas pela calorosa recepção, e eu estou falando em nome do grupo de pesquisas que se chama, o apelido dele é GP Compliance, né, da nossa instituição FACAMP, são as faculdades de Campinas, mas uma instituição que não tem o porte das universidades que estão aqui, de grandes instituições, mas é uma instituição que nasceu já há 20 anos e tem por vocação algo muito próximo, né, do que vocês trabalham e sonham, que é transformar esse país em algo muito mais desenvolvido, né? Tanto que foi fundada por economistas de renome, né, no cenário nacional e até internacional. Eu vou ser breve. Em primeiro lugar, agradeço aos professores, o professor José Roberto, pela sua receptividade, o professor Tássio Lacerda está aí, agradeço, a professora Radassa eu já agradeci mais uma vez, o professor Celso, né, que está aí também, e depois nós conheceremos o professor Fausto, né, para integrar melhor. Nós estamos aqui atendendo esse pedido, a esse convite, aliás, né, muito caloroso, e eu já destaco aqui também que nós viemos em peso, ou com o máximo que conseguimos, né? A professora Mônica de Filipe, que está aqui, né, professora doutora pela Espanha, é nossa membra do grupo, e os nossos pesquisadores, o Antony Belotto está aí, o Guilherme Meirelles, o Antônio Neto, e o André Moura, se eu não esqueci ninguém, né? Então, eu vou dar uma brevíssima palavra sobre o que a gente, qual é o nosso foco, o que nós podemos colaborar, né? Nosso grupo é um pouco amplo, ele tem muitas linhas de pesquisa. Eu vou deixar depois a professora Karen falar de uma das vedetes da temática brasileira, que é a LGPD, né? Ela que é uma das grandes especialistas brasileiras e até com renome internacional. Mas eu vou falar um pouquinho em nome dos colegas. A gente tem uma preocupação, o grupo trata sobre integridade empresarial e integridade de governança e governos, ou seja, a relação entre Estado e empresa, com uma das linhas de um projeto de pós-graduação da escola em Direito, né? E, então, nossa preocupação passa pela justificação de vários desses aspectos das relações empresa-Estado, que envolvam o desenvolvimento sustentável, que envolvam os direitos humanos, tá bem? A professora Mônica de Filipe é doutora em direitos humanos e empresas, tem nos ajudado muito. Temos um subgrupo, uma linha de pesquisa sobre gênero e raça nas empresas, estudando os grandes casos aí de sucesso nacional e também a posição da mulher e do negro na política. Nós temos uma linha do professor Daniel, que não está aqui conosco, que é professor doutor da Universidade de São Paulo, é professor da Universidade de Ribeirão Preto, que é na área de criminal, né, um professor penalista, portanto, ele enfoca
alguns aspectos em nosso apoio em todos esses temas. E o tema que mais, eu acredito que vai mais de encontro aqui, ao encontro, né, da nossa base comum aqui dos grupos envolvidos, é a questão tributária, né? Nós temos, numa das linhas de pesquisa recentemente, levantado alguns documentos internacionais, aliás, todos os documentos internacionais possíveis para falarmos sobre os principais avanços, não na área tributária, especificamente no que tem a ver com o desenvolvimento econômico, social e com a proteção dos direitos humanos. Sim, porque nós encontramos nesse âmbito também, muitos documentos mostrando o que os países estão fazendo, para a orientação das pequenas, médias, grandes e transnacionais empresas, para que busquem a seriedade dos seus negócios, evitando a guerra fiscal, evitando paraísos, enfim, trabalhando de forma cooperativa, governos e empresas trabalhando de forma cooperativa, e, evidentemente, isso que foi falado pelo professor José Roberto, a questão da digitalização, ela é extremamente infraestrutural nessas questões todas, portanto, a governança digital, que é o grande tema aí, é uma questão de governança e integridade das empresas e de governos, para que a gente possa gerar desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, e uma série de outras temáticas, aliás, todas essas que eu citei. Portanto, é muita coisa, mas a gente vai conseguir, com certeza, encontrar as linhas comuns para poder colaborar. Eu pediria um minutinho para a professora Karen falar dessa grande temática da legislação de proteção de dados, que é uma das faces do nosso grupo, e eu agradeço desde já a palavra que me foi dada. Obrigado, pessoal. Boa noite, agradeço muito, então, em nome do professor José Roberto e da professora Radassa, o convite para atuarmos em rede. O GP Compliance, ele existe aí há uns 3 anos, e estamos ficando bem robustos dentro da FACAMP, Estamos aí com um bom número de pesquisadores do corpo docente e discente. Eu peguei, junto aí na divisão que nós fizemos, uma linha de pesquisa mais ligada à privacidade e proteção de dados, também questões ligadas à propriedade intelectual, que eu me sinto mais familiarizada. Temos um subgrupo estudando inteligência artificial, então acho que seria muito interessante a gente conversar aí com a outra universidade em rede. Eu, particularmente, já consultei várias vezes a revista, do IDP, gosto muito, e enfim, é uma honra estar aqui. Agradeço muito o convite e tenho certeza que todos os nossos integrantes também. Muito obrigada. Obrigada, professora Karen. Bom, como os colegas podem ter visto, a gente tem aí uma gama de pesquisas a serem desenvolvidas, a conectar, e eu convido para mais um elemento, mais uma variável desse nosso grupo, já que está aqui conosco, e nós temos a honra de contar com a presença e com o privilégio de estar ouvindo, um pouco do professor Lucas Bevilacqua, que está aí coordenando macrolitigância, e aí, em seguida, eu passo a palavra para o nosso coordenador, nosso mestre, que está dentro de toda essa estrutura, o professor Celso Correia, para ele falar um pouquinho sobre o grupo também. Professor Lucas, muito bem-vindo. Conversa um pouco com a gente sobre o macrolitigância, enfim, não podia deixar de não permitir que você falasse dentro desse momento, Radassa, boa noite, tudo bem? Primeiro, eu cumprimento as mulheres do grupo aí por esse 8 de março. Certamente vocês já receberam vários cumprimentos, mas vale o cumprimento desta noite aí, certamente às vezes o último. Agradeço as boas-vindas, professor Celso, prazer estar com vocês aqui. Eu sempre fui um grande admirador da produção intensa, e de fato é 4.0, não é só a tributação, não. De vocês, o grupo de pesquisa do macrolitigância fiscal é coordenado também pelo professor Rafael Fonseca, e nós temos pouco mais de 1 ano de atividades, então nós estamos ainda engatinhando, um grupo de pesquisa de processo tributário, onde nós temos uma análise tanto adjetiva quanto alguns temas substantivos que terminam por repercutir
em matéria processual, a exemplo da própria questão da tributação digital, que nós identificamos como uma das fontes de grande litigiosidade. Então, creio que esse seja um ponto em comum com as pesquisas já desenvolvidas pela tributação, pelo grupo Tributação 4.0. Nesse primeiro ano, nós terminamos por nos dedicar mais a propósito do processo administrativo tributário, vez que acreditamos como um dos mecanismos de saneamento dessa macrolitigância fiscal. E para o ano de 2021, em parceria com um grupo de pesquisa de processo civil, coordenado pela professora Janete Ricken e professor Paulo Mendes, nós vamos nos debruçar sobre o estudo da sistemática de precedentes vinculantes em matéria tributária, ainda a inaugurar-se na próxima sexta-feira. Eu creio que nós temos muito a produzir conjuntamente. Hoje nós somos um conjunto de 10, 15 pesquisadores, o edital, inclusive, foi aberto um novo edital para esse ano de 2021, ao que, nessa temática dos precedentes, que foi o propósito alinhado para 2021, tenho certeza que teremos bons momentos, como o professor Celso já esteve conosco, contribuindo no minicurso de extensão, justamente a propósito da repercussão geral em matéria tributária. Portanto, eu fico à disposição e aqui eu estou como soldado, e assim coloco também cada um dos colegas lá do grupo de pesquisa da macrolitigância fiscal. Muito obrigado, Adassa. Professor Lucas, que privilégio vamos ter, hein? Olha que coisa boa. Bom, vou passar a palavra para o professor Celso, agradeço aí a sua participação, agradeço a disponibilidade do grupo, né, estar com a gente, assim, vai ser muito bom fazer essa troca, pesquisarmos juntos, pensarmos juntos, e por meio disso, dessa pesquisa, desse borbulhar, né, de ideias que certamente a gente fará e trará avanços para o nosso país. Assim, esse é o que mais importa. Eu acho que isso tem acontecido e vai continuar. Professor Celso, você tem a palavra para falar um pouco com a gente sobre o Grupo Tributação 4.0, falar um pouco das perspectivas, enfim. Boa noite a todos, professora Adassa, muito boa noite. Bom, primeiro eu cumprimento todos os meus colegas, amigos, professores, ex-alunos, orientandos, alunos que estão aqui presentes nesse encontro. Para mim é uma grande satisfação fazer parte desse grupo. Essa ideia de manter esse perfil de reunião já vinha sendo construído há algum tempo, já vinha sendo construída há algum tempo, e espero que agora nós consigamos avançar e produzir nesses encontros. E eu enfoco e destaco o termo encontro de propósito. Por quê? A ideia dessa forma de trabalhar veio essencialmente da percepção de que é preciso que nós estejamos juntos para trocar impressões, experiências, para trabalhar conjuntamente em relação a essa temática, como disse o professor Zé Roberto, é tão nova quanto abrangente. O mundo mudou. A economia vem mudando, as formas de relacionamento, as formas de convívio, de comunicação, e os tributos e os sistemas tributários também mudam. Lidar com a mudança nunca é exatamente fácil, especialmente em tempos tão estranhos. Então, é preciso reunir esforços. Acho que esse é o mote essencial dessa proposta. Adiantando um pouco quanto à metodologia que nós propomos para esses encontros, professora Adassa, se me permite, a ideia é que façamos reuniões mensais e curtas, sempre com um tema pré-estabelecido. Sugerimos para o próximo encontro a ideia de discutir como essas mudanças no tocante à economia repercutirão nas próprias bases tradicionais, renda, consumo e trabalho, vamos colocar assim, sem prejuízo de outros. O encontro deve durar algo em torno de 1 hora e meia, não muito mais do que isso,
Começamos com uma fala do nosso expositor convidado e depois abrimos para o debate. A fala inicial é curta, o debate deve durar pelo menos o dobro do que durou a fala inicial. A partir disso, ideias, propostas, percepções são trocadas e acredito que daí avançamos para muito mais. Né? A ideia desse grupo é que ele funciona como um ponto de encontro, não só de pessoas, também de pessoas nesse ambiente virtual, mas sobretudo de ideias. Eu vejo com muita felicidade aqui entre os presentes, tanto representantes de grupos que têm linhas parecidas, embora não exatamente coincidentes, e também alguns colegas, alunos orientando que têm projetos de pesquisa que atravessam exatamente a matéria que será objeto desses encontros. Professora Adassa, cumprimento mais uma vez pela iniciativa e pela energia empregada nesse grupo e espero que os nossos encontros aqui sejam sempre muito, muito produtivos. Muito obrigado. Obrigada, professor Celso. Bom, o professor Celso trouxe para a gente aí um pouco da dinâmica, né, do grupo. O próximo encontro a gente vai ter, ele tem uma previsão já, uma data prevista para que ele ocorra em abril, então, em abril, na segunda semana de abril, na segunda-feira de abril. E nesse encontro, a gente vai estar discutindo, um colega nosso já vai trazer um trabalho falando sobre tributação 4.0, falando sobre a nova economia, sobre o que está mudando, fazendo um apanhado dessa mudança para que a gente já possa desenvolver. O interesse do grupo é que haja uma leitura prévia. Então, assim, o que eu vou pedir, esse momento que a gente vai ter agora, é um momento realmente administrativo. Então, peço que estejam conosco os colegas para que a gente possa fazer essa dinâmica um pouco administrativa, que aí sai dessa perspectiva de fala, em que foram muito, muito ricas, a gente consegue vislumbrar o quão profundo pode chegar o debate a partir de alguns colegas que falaram, né, sem mencionar todos os que estão aqui presentes, mas agora essa parte vai ser um pouco mais administrativa para a gente poder compreender um pouco a dinâmica. Então, o professor Celso coloca, vai haver sempre um debate partindo de um tema que vai ser exposto por um expositor convidado. Esse expositor convidado, ele vem a convite da nossa parte IDP ou a convite de um dos grupos que estão ligados. O professor Lucas Bevilacqua tem todo, tá à disposição, o grupo está à sua disposição também. Se quiser indicar, está já convidado para estar conosco também. E esses convidados, eles previamente vão trazer um texto, uma bibliografia, uma base de estudo, de leitura, que vai ser antecedida a esse encontro. Então, para o próximo encontro, nós já teremos um material para estudo, em que os colegas vão estar, né, com os seus professores, estudando, fazendo uma resenha, enfim, discutindo, lendo, para que seja a base de discussão do encontro seguinte. Dentro desses grupos também, que a gente tem essas divisões, eu gostaria de ver quem mais aqui está como professor, coordenador de algum grupo de pesquisa, que de repente a gente não tenha conhecimento, mas que está aqui, que coordena algum grupo de pesquisa, que tem alguns alunos também. Eu sei que o Lucas Cavalcante foi nosso aluno no mestrado lá na Católica, Celso, não sei se você lembra dele, se você entrou depois, está coordenando o curso de Direito. Eu não sei se tem algum outro colega que também está como coordenador de grupo de pesquisa. Se tiver, tem muita gente, não sei todos aqui, pode se apresentar ou levantar a mão para a gente conversar. Fora isso, eu iria fazer uma prévia de divisão de grupo mesmo, de trabalho, assim, de como a gente faria para essa dinâmica funcionar. Então, os colegas conheceram um pouco das linhas de pesquisa. Os colegas também podem olhar os sites referentes, professor Zé Antônio, professor Tasso, depois vamos colocar aqui no chat o link dos nossos grupos para os colegas, né, do IAT, do GP Compliance, do Macrolitigância, enfim, vou colocar do professor Fausto aqui para os colegas conhecerem.
Gabi, a gente consegue mandar para todo mundo depois a lista dessas coisas, mandar por e-mail para eles? Conseguimos sim, professora, temos o registro de todos que estão aqui na sala. Então tá, quem não tiver inscrito, eu peço que se inscreva por aquele link, para que a gente possa, para divulgação desse material. Então, a gente vai divulgar os nomes dos grupos, os coordenadores, a leitura da próxima aula, do próximo encontro que a gente vai ter. E aí, eu vou pedir que 1 ou 2 alunos já se manifestem como aqueles que vão escrever sobre o encontro. Como vai ser isso? O professor Lucas falou que ele está aqui como soldado. Então, estamos todos soldados aqui. O interesse é que os encontros possam reverberar. Então, os interesses, eles não vão ser... Obrigada, Márcia. Então, já vou colocar você... Márcia Reis. Participando do próximo encontro como aquela que vai fazer a nota. Pode ser? Já colocou aqui no chat, eu já estou dando trabalho. Os encontros, eles precisam reverberar. Então, assim, os encontros, eles não vão ser visualizados pelo YouTube. Então, não vai ter uma divulgação simultânea, como chama? Adalsa, me permite uma parte? Esse foi uma sugestão minha e com algum grau de insistência, né? Sem prejuízo de a cada 4 meses, semestral ou mesmo anual, nós fazemos um grande seminário, um curso transmitido na forma de uma live, pelo YouTube gravado. Eu penso que será mais produtivo, pelo menos nessa dinâmica de trabalho, que nós façamos as reuniões nesse formato, para que cada um fique mais à vontade para dar a sua opinião, para trazer os seus estudos, para discordar, para divergir, não é? Então, é dessa forma que nós imaginamos, pelo menos inicialmente, o formato desse grupo, certo? Ou seja, isso não impede, evidentemente, de prepararmos algo com outro formato diferente para ficar à disposição de quem quer, dos interessados, enfim, dos alunos, pelo YouTube ou qualquer outro canal, tá joia? Mas essa foi uma ideia, uma insistência minha até, para que esse grupo funcionasse muito mal comparando como um grupo que estaria, como disse o professor Zé Roberto, nós estaríamos sentados num ciclo de faculdade. A ideia é essa, a ideia é trazer esse ciclo aqui para esse espaço virtual. Obrigada, professor Celso. Eu não estava lembrando a palavra, é transmissão. Então é isso, nós não vamos ter a transmissão ao mesmo tempo. Essa transmissão vai ficar restrita a, como o professor Celso falou, um momento durante o semestre em que nós vamos reunir esforços para fazer um grande seminário. Deixa eu tirar aqui o WhatsApp que está fazendo barulho. Aqui, peraí. Então, eu já tenho até os 2 que vão fazer a nota do próximo evento, que é o Ricardo Messetti e a Márcia Reis. Então, sobre isso, nos próximos 2 encontros, nós vamos ter esses 2 colegas. Nesse encontro, a Bruna se dispôs, eu conversei com ela prévia, e ela se dispôs, ela está fazendo a nota para a gente. Como isso vai funcionar? Nós vamos escrever durante essa semana, finalizar uma nota, em que vai sair em alguns sites de... Evane está mandando aqui o texto. Pronto. Já temos o texto também. Deixa eu mandar aqui para o grupo. Deixa eu encaminhar para... Eu vou encaminhar para a Gabriela, ela vai encaminhar para todos do grupo, todos que estão inscritos. E essa vai ser a nossa próxima leitura. Divulgar o tema, encerrar, tá bom. É que eu estou lendo, resolvendo e falando ao mesmo tempo. Eu acho que eu não estou tão acostumada a isso. Mas eu peço desculpa aos colegas. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa. Para o próximo encontro, Ricardo e Márcia vão estar fazendo a nota. Para esse encontro, Bruna vai estar fazendo a nota. O que vai acontecer daqui? Daqui, a gente vai ter essa nota sendo divulgada, vou mandar para os e-mails dos colegas, os colegas vão impulsionar isso também para mostrar que o nosso grupo volta a funcionar com essas redes, mencionando, inclusive, a participação do Macrolitigância conosco. Se mais algum grupo quiser ser mencionado, conversar, enfim, colocar que está dentro desse debate, é super importante, porque a gente precisa que essa pesquisa realmente seja circular, seja, como o professor Celso falou, algo que a gente sente, converse, debate, que seja um espaço aberto.
O Evandro, que vai ser o debatedor da primeira exposição, já mandou o texto. Esse texto vai ser enviado para vocês por meio do link. Quem não enviar, quem não receber, me manda uma mensagem, manda o professor Celso, a maioria de vocês tem um contato de um ou de outro, ou manda um e-mail para o IDP, que isso vai ser resolvido para que vocês recebam esse material a tempo. A próxima data vai ser se eu não me engano, é dia 12 de abril. Deixa eu só confirmar aqui. Dia 5 é Páscoa. Dia 12 de abril é a próxima data que a gente vai ter dentro do nosso grupo. Então, já marquem aí na agenda, dia 12 de abril. Os encontros, eles vão ser de 7h30 às 8h30. O interessante é que não passe de 8h30. Eventualmente, pode ser que passe. Bom, dadas essas palavras, a gente já pode aqui, né, ir para o encerramento. A intenção de hoje era que fosse um evento um pouco mais curto, mostrando um pouco do debate, mostrando um pouco do grupo. A gente tem alguns materiais de divulgação, o livro Tributação 4.0, se vocês ainda não o conhecem, ou o próprio Governança 4.0, são livros que trazem um pouco desse histórico de pesquisa, de toda essa rede de trabalho que a gente tem feito. E daí, por e-mail, vocês vão receber. Aí você me lembra, tá, Gabi, tudo que eu tenho que te mandar. As datas, o material da próxima aula, o link de participação dos grupos. Então, o professor Lucas me envia também o seu link para que eu possa colocar dentro desse e-mail. E no próximo encontro, Márcia e Ricardo ficam com a gente fazendo as notas. E a gente aguarda todos vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, do porquê está aqui, a gente abre aí uns 10 minutinhos para que alguns colegas possam, de alguma forma, falar ou participar, ou trocar um pouco de ideias com a gente também. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um espaço aberto. O grupo, ele realmente é fechado para que seja um espaço aberto. Então, utilizem e fiquem à vontade para isso. Obrigada, Lucas. Algum colega quer comentar alguma coisa? Lucas, Ricardo, quem eu estou conhecendo aqui? Thales? Não? Tranquilo? Bom, então, considero que o nosso encontro está encerrado, caminhos para o encerramento. Mutei. Professor Celso, quer falar mais alguma coisa? Só reforçar que, portanto, os colegas que estão inscritos vão receber as datas, os temas e as leituras já por e-mail, é isso? Começaremos no próximo encontro discutindo nova economia e velhos tributos, afinal de contas, o que muda, né? Que é a própria ideia da tributação 4.0, perceber como as transformações tecnológicas, vamos resumir dessa maneira, mudaram a nossa vida e como os sistemas tributários precisam acompanhar essa mudança, colocando assim de forma bem ampla e genérica, mas acho que eu passo bem a mensagem. A partir disso, nós vamos construindo datas, temas dos encontros, já temos aí alguma definição preliminar, sigilo fiscal, o BEPS e a tributação da renda transnacional, blockchain, enfim. Os inscritos vão receber todo o material por e-mail, vão receber essa indicação de data, claro, e as sugestões são muito bem-vindas. O e-mail da professora Dácia é conhecida, ela ficará muito à vontade de receber uns 30, 40 e-mails hoje à noite, até amanhã de manhã ela consegue responder tudo sem problema. Fiquem à vontade. Eu queria colocar o seguinte também. Os colegas, ao receberem, já pensem sobre as linhas de pesquisa. Eu sei que hoje é o primeiro encontro, apesar que muitos aqui já pesquisam, mas para ir se ligando a algum ou outro professor, o interesse é que a gente possa escrever conjuntamente. Então, desses encontros vão sair produções. Então, por exemplo, a Márcia Reis e o Ricardo Messetti se prontificaram a escrever a nota. O interessante é que, de repente, dessa nota, a gente possa usar e fazer alguma coisa maior. Então, se os colegas quiserem se ligar a algum dos professores, orientandos, enfim, e escrever junto, isso vai ser muito produtivo. Então, de repente, um aluno do Lucas está aqui, e aí ele vai escrever com o professor Lucas e com o professor José Antônio, falando
sobre alguma coisa relacionada ao processo, ou relacionada ao processo junto com a professora Karen, né, falando da lei de proteção de dados, como é que isso funciona nesse novo mundo, né, de proteção de dados, mundo digital, processo, jurisdição administrativa. Então, assim, se vocês tiverem alguma pesquisa nessa área, já pensem em como ir para que se liguem a um desses orientadores. Hoje a gente não vai ficar fazendo esse bate-bola para que a gente possa ir se conhecendo aos poucos, tá? De repente, a gente pode fazer um grupo maior, alguma coisa que a gente possa ir trocando aí durante o mês, mas nada que venha a pesar. O interesse desse grupo não é que seja um peso para ninguém, que seja leve, tranquilo, mas que a gente possa aí desenvolver um bom trabalho. Já são 8h22, eu agradeço a participação de todos, agradeço vocês terem ficado com a gente aqui até o final. José Evandro, já se prepare que você tem uma grande missão em abril. Esteja pronto, tenho certeza que já está. E aí, professor Zé Antônio, se vocês quiserem já preparar seus alunos para já fazer uma ligação com esse tema, já vai ser de grande valia. E a gente vai se falando aí pelas nossas mídias, por WhatsApp, etc. Gente, boa noite a todos. Um grande privilégio estar aqui com vocês. O professor Celso pode fazer o encerramento e a gente fica por aqui. Só deixo meus cumprimentos, agradeço a presença de todos. O encontro foi curto, a ideia era realmente ter feito uma reunião mais administrativa do que exatamente acadêmica, mas fazemos então desse momento um convite para que esse grupo continue, dê os próximos passos e que o diálogo seja cada vez mais vivo e intenso. Muito obrigado, meus amigos. Gabi, eu vou ficar por aqui para a gente já fazer esse e-mail logo, para não demorar muito, tá? Que a gente já manda logo, já... Combinado, professora. Eu estou aqui com algumas pessoas que ainda estão na sala. Eu vou pedir o relatório, né, de presença, e aí a gente compila com o relatório de inscritos. A senhora quer que mande para todos os inscritos na reunião de hoje? Porque pode ser que eles venham no próximo encontro, né? Pode mandar para todos os inscritos na reunião de hoje. Tá. O que a gente vai ter, pode. Teve alguns colegas que falaram que não receberam o e-mail. Mas aí eu acho que é por questão de se inscrever antes de 1h. Ah, entendi. Pode ser. Entendeu? Porque a gente dispara 1h antes, para dar tempo de todo mundo receber. E aí quem se inscreve, a Giovana escreveu aí no chat que não recebeu, mas quem se inscreve momentos antes da reunião realmente fica sem receber, é um problema do sistema, porque se a gente deixar para enviar na hora da reunião, tem gente que também não vai receber. Naquela data que eu tinha colocado para você, era 12 de abril mesmo? Eu fiquei tentando achar a mensagem, não achei aqui. Mas eu lembro que eu tinha colocado segundas-feiras do mês, então eu tenho a impressão que foi segunda mesmo, foi dia 12 mesmo. Deixa eu mandar aqui para você. Do 4 é a próxima sobre BEPS. Dia 12? Eu perdi, Gabi, não ouvi o que você falou. 12/4, sobre BEPS. Mas você falou baixo de novo a data, que é só o que eu preciso ouvir. 12/4, dia 12 de abril. Então 12, tá certo, né? Que eu falei 12 para todo mundo, aí depois eu não tinha confirmado. E aí não vai ser mais BEPS, vai ser outro nome, vai ser... Deixa eu te mostrar. Tem. Ixi, o Evandro quer mandar outros textos. Eu vou mandar para o seu e-mail, tá? O seu WhatsApp, tá, Gabi? Combinado. O texto do Evandro. Desculpa ficar esse negocinho falando, é porque o povo tá falando aqui. Aí eu vou mandar... Aí, se tiver mais algum texto complementar no meio, posso mandar? Tipo assim, durante a semana ele achou um texto, eu mando? Já sei, se em vez de você mandar o e-mail hoje, você manda, tipo, no final dessa semana, depois que a gente mandar fizer a nota.
E Sim, aí, é melhor. E aí, se ele tiver algum texto ou não, deixa eu ver. É porque o que acontece? Como é uma base grande, não dá para a gente mandar esse e-mail Várias do vezes. Gmail, entendeu? Toda uma configuração e tal. Então, é melhor compilar todo o material para mandar de uma vez só. Porque o que ocorre? A gente mandar várias vezes, pode ser que muitos que vão receber não estejam interessados, eles cadastram o e-mail. E aí passa a não receber todos os outros informes. Entende? Então, é melhor a gente otimizar esses envios. Tá, então vamos fazer assim. Até sexta-feira, eu vou falar com o Evande. Vou falar, Evande, me envie os textos. No máximo até quinta. E daí a gente vai fazer o seguinte, para a gente otimizar o nosso trabalho. Segunda vai ter a reunião. A Bruna estava compilando, fazendo a nota. Eu e o Celso a gente avalia durante a semana. Quinta-feira, então segunda tem a reunião na semana do evento. Segunda tem a reunião. Na quinta-feira eu vou te enviar o texto que vai ser divulgado para as mídias falando do evento e o material do próximo encontro. Perfeito. E aí, essa mídia que vai ser divulgada, eu acho que talvez seja interessante você colocar na segunda, ou eu não sei de mídia, se é melhor colocar, tipo, no dia seguinte, eu tô olhando para você aqui, só que você não tá aparecendo, né? Pode já. Professora, eu já coloquei meu cabelo para cima, deixa eu só organizar aqui que eu vou Tá para cima, só tenho você. passar do cabelo. Olha, isso depende muito. Por exemplo, o que eu percebo sobre matéria em mídia é que terça, quarta e quinta é quando o Brasil está pipocando, né? Mas nada impede que a gente mande na segunda, que tá fresco, mais do que o dia, entende? Entendi. Porque o que eu tinha pensado, se eu te mando na quinta, tipo, alguém fez o texto, né? A Márcia Reis falou que vai fazer o texto. Ela vai me mandar esse texto cru, eu vou revisar, mando para Celso, mando para Zé Roberto. Só que são 3 pessoas que enlouquecidamente trabalham, e eu não sei que horas vai conseguir ler e rever. Então, eu penso que até quinta-feira é um tempo hábil, para mesmo que eu não possa ver na terça, mas na quarta à noite eu consigo, na quinta de manhã eu dou um jeito, enfim. Aí, quinta-feira, eu te enviaria o texto. Só que aí, se você publica na quinta para o final de semana, talvez não seja tão interessante. Daí, fosse melhor, então, você pega esse texto, mas eu te envio, porque fica esse compromisso, enviei o texto. Pronto, já fiz. E aí, na sexta, você vai enviar os e-mails para todo mundo e conversar com as mídias para esse texto vir a ser divulgado na semana seguinte, tipo, na segunda semana, entendeu? Seria na semana do mês, assim. Na semana seguinte, na terça, tipo, o evento do grupo de pesquisa trouxe como elementos de pesquisa, ou elementos de discussão, tais e tais temas, foi debatido isso, o colega fulano de tal trouxe isso, tipo uma narrativa, assim, eu não sei como seria isso. Ou se isso seria interessante, mas acho que sim, de repente, para ter uma... É porque tipo as matérias do Conjur, se caso a gente escolha o Conjur, é bom vir o artigo pronto. A notinha, assim, o texto lá não é tão jornalístico, né? Lá é um artigo mesmo. A gente pode fazer notinhas pequenas, mas divulgando o artigo. Eu não sei se a gente vai ter subsídio para publicar artigo completo nesse primeiro momento. Se for, por exemplo, migalhas, é mais jornalístico. Se for, por exemplo, Jota, é mais jornalístico. Mas, assim, o IDP hoje está sem redator. Então, seria importante já vir o mais mastigado possível pelo curto tempo que a gente vai ter para publicar essas coisas, entende? Entendi. Então, assim, se vir a notinha já pronta, eu só encaminho para o Márcio Chael, para o Felipe, enfim, para quem a gente escolher. Não sei também se é uma boa divulgar para os 3. Entendi. Talvez a gente pudesse escolher um desses para ser nossa coluna, né? Específica. Eu acho. Eu sempre prefiro o Conjur, porque o Conjur é livre, né? O Conjur, quem está no Google aparece. No Jota, não consegue ver, tem aquela coisa toda. Aí tem eu vejo eles mais acessíveis. O Jota ou o Conjur? Conjur. O Conjur, também acho o Conjur mais acessível. Uma outra pergunta, a gente tem algum canal, tipo, de jornal, tipo Valor, Globo, alguma coisa assim? Porque o professor Zé Roberto estava querendo impulsionar coisas, entendeu? Então, assim, o que eu estava pensando? Dessas questões do grupo, a gente fazer uma matéria, que não precisa, aí não vai falar sobre o que aconteceu no encontro, é uma matéria sobre o tema. Então, a gente vai discutir tributação 4.0, então eu vou escolher uma pessoa que vai fazer um texto jornalístico em nome do grupo,
sobre velhos tributos. E a gente vai colocar isso em alguma coluna, assim, de algum jornal que possa funcionar, que possa dizer assim, olha, isso aqui está ruim no país, a gente precisa mudar isso, sabe? Tem gente entrando, impressão minha. Entendi. Entrou uma pessoa chamada Lucas agora. Pois é, não sei por quê. Acho que chegou atrás. Eu acho, professora, que o que a gente pode fazer é o seguinte: na verdade, a gente tem esses contatos com esses veículos de comunicação, mas eu tenho de pessoas, assim, muitas vezes até freelancer, sabe? Não é aquela pessoa que só pela notinha periódica que tem lá no jornal. O professor José Roberto, como ele... Rapidinho, Oi, Lucas. Rapidinho, deixa eu ver quem é. Lucas, você... Não sei. Eu acho que você chegou atrasado. Eu não sei quem é Luciana nem quem é Lucas. Eu não sei se eles estão aqui por acaso, se eles entraram atrasados. Eu vou remover. Eu removi. Não sei quem são, não faz sentido. A gente está aqui conversando um monte de coisa administrativa. Não, aí o que acontece? Eu acho que o próprio professor José Roberto, como ele dá entrevista periodicamente, é muito mais fácil ele ter um grande contato de algum colunista para ele vincular o projeto a essa pessoa e a gente meio que fidelizar, sabe? Entendi. Acho que no Valor, não sei se Globo, mas acho que no Valor. Adorei. Hã? Da unha, ótima. Rosa Choque, eu tô muito perua nessa pandemia, que tô colocando um monte de cor que eu não colocaria, porque eu falei, não tô convivendo com ninguém, se eu enjoar, tá aqui comigo. Com azul, eu tinha uma amiga que tava unha de azul, assim, ela Eu chegava pintei assim, de azul nessa pandemia, esse tal de Covid deixou todo mundo louco. mas tá bonito. Bom, então tá. Então, eu vou conversar com o professor Zé Roberto se tem essa possibilidade, mas não sei se vai ter. Ele me pediu o seguinte hoje, e aí você me ajuda a pensar em alguma coisa, que a gente consiga uma forma de que os parlamentares, que a gente impulsione as matérias para os parlamentares, entendeu? Então, ele quer que a gente tenha uma audiência específica, no sentido de alguém que vai ler as nossas produções, assim, ele quer que isso seja impulsionado. É quase que eu falo assim, manda para o Celso, que ele já está de DG. Virou diretor. Ele Mas, não leva. Mas agora ele manda em tudo. Mas, professora, ter como a gente tem. A minha única preocupação é com a frequência disso. Porque o que ocorre? Se a gente fizer essas reuniões mensais, como está no cronograma, ok, a gente consegue compilar todo o material e mandar uma vez por mês. Mas se tiver reunião semanal, a gente precisa de uma força-tarefa gigante aí, porque é o tempo da gente receber, da gente editar, da gente postar e ainda mandar para essa galera. A gente está sem braço para isso. vai ser uma vez por mês, assim. O professor José Roberto, que é esse negócio do governança vir toda semana. Eu estava pensando em podcast, não sei o que lá. Mas eu acho que a gente não vai ter condição de fazer isso, assim, não vai, porque é muita... Eu também acho que não, professora. Nem braço e nem público. Tá tendo muito conteúdo online, ninguém tá aguentando mais. E eu acho que é um pouco daquela... O Celso mesmo fala isso. O Celso falava bem assim para mim. Gabriel, você já viu algum vendedor na porta da Gasterne falando, entra aqui para comprar uma joia? Aí eu falei, não. Aí ele nas Casas Bahia. Aí eu falei, já. Ele, então, a gente tem que aprender a valorizar. Dificultar o pessoal quer ver mais. E realmente é uma boa teoria. O Celso que falava isso. A gente mandar demais, o pessoal fica estafado. Eu acho que o que a gente pode fazer é isso. Se a gente, por exemplo, a gente faz a reunião uma vez e a gente divulga nas mídias, as pessoas ficam com vontade de entrar, tipo, de entender o que está participando. Não, e você viu, hoje as pessoas ficaram 43 pessoas, eu não sei se trocaram durante isso, mas ficou 43 pessoas até o final, assim, eu já tinha acabado, se fosse eu, quando eu tivesse dado boa noite na primeira vez, eu, a Daça, já tinha saído, mas as pessoas não saíram, eles ficaram depois, e assim, e são pessoas que são doutorandos, mestrandos, que é uma galera que já é adulta, assim, né, já tem que fazer. Então... Eu vejo como o período da noite, eu, Gabriela, particularmente, minha cabeça já está cansada.
Mas eu percebo também que para público de evento é um bom horário. O único problema seria o professor José Roberto por conta do fuso, mas para manter as reuniões do grupo à noite eu vejo como um ponto positivo. Porque de dia todo mundo já está retomando as demandas, talvez algumas vezes presencialmente. Então, de noite é o que sobra, muitas vezes. Quem não trabalha com Câmara, Senado, que está ali naquela coisa de votação, mas que não é, inclusive, Eu é vou a ver senhora, né? se a gente consegue mudar isso. Tinha a Luciana que eu removi ela ficou pedindo para entrar aqui de novo, não sei. Depois, não sei se vou mandar, não sei quem é também, se eu conhecesse, mandava uma mensagem. Ô, Luciana, acabou. Eu vi que ela pediu para entrar de novo aqui. Bichinha, será que ela quer ajudar a gente a fazer as notinhas? Será que ela é da imprensa? Se for, bem-vinda. Você deu uma boa ideia. Volta, Luciana. Conversa. Quase que eu canto Rita, volta desgramada. Volta, Luciana, vem ajudar a gente a fazer as notas da imprensa. Não, porque, gente, juro pra você, ontem o ministro, quando ele me deu essa catracada, eu falei, gente, mas ele quer que eu faça o quê? Que eu ainda faça uma notinha pra imprensa, eu não tô dando conta. Vamos fazer isso. A Bruna já até me mandou uma mensagem aqui, eu vou ver o que é. Aí eu te mando até quinta-feira essa nota e mando essas coisas. E aí a gente vai fazendo. Eu acho que no andar da carruagem as coisas vão se acomodando, sabe? Porque tá 43 pessoas. Não sei se vai ficar todo mundo. Tem 4 grupos de pesquisa que, na verdade, eles estão se ligando a gente, mas eles mesmos não voltaram a funcionar. Não sei se quando eles voltarem a funcionar, eles vão ficar participando do nosso, ou se eles vieram ver. Eles gostam muito do nosso, porque eles veem que o nosso funcionou, então eles querem saber o que acontece, né? Então eles podem estar de... Pode ser. Tipo assim, porque eu percebo que o tributarista... eu estava falando até com a Emily antes da reunião. Eu falei, cara, o público de tributário é muito parecido com o público de processo civil. É uma máfia organizada muito grande. Porque, senhora, já tem uma fidelidade. Por exemplo, o constitucional eu não vejo assim. Eu posso estar falando besteira, mas quando eu vejo eventos de tributário e evento de processo civil, é muito fiel o público. Muito, muito fiel e não é pequeno. E é um público que é o mesmo, porque é meio que sedento de informação, e as coisas mudam muito rápido, assim, então quer entender o que está acontecendo e tal. Pois é. Bom, Gabi, é isso. Já estendi 8 minutos. Eu pensei, bom, vou conversar com a Gabi até 8h30, né? Porque tá dentro do tempo. E a gente quase encerrou a reunião, porque eu não sabia que a senhora queria conversar, a gente quase fechou aqui. Então, fica alinhado assim. A senhora me manda o material, a gente vai compilar quem estava aqui. Aliás, a gente vai mandar para os inscritos. E é bom a gente sempre marcar para mandar nos mesmos dias da semana. Tipo assim, sempre às sextas, ou sempre às quintas, sempre à noite. Porque aí o pessoal sabe que naquele momento vai chegar. E é mais fácil a gente agendar esses disparos também. Ótimo. Então, assim, ó. Segunda-feira acontece o evento. Quinta-feira eu te mando. Sexta-feira você dispara. Por que sexta? Porque a gente sabe que no nosso grupo sempre acontece alguma mudança de um dia para o outro. Então, se acontecer, eu te mando. E aí, sexta-feira você faz esse disparo. E dá tempo também de você organizar para fazer a divulgação na imprensa na semana seguinte. E aí pode disparar terça ou quarta, não tem problema. É na semana seguinte, o dia que você achar, você dispara. Se a gente conseguir fazer a nota do valor, ótimo. Se não conseguir, faz só uma nota Conjur. E aí vamos colocar o Conjur como lugar que a gente publica, porque fica só o Conjur mesmo, que é mais aberto, para o José Roberto gosta também. Quem gosta do Jota é a galera que é pagante, eu não pago. Pois é. Já pago Netflix. Até Disney eu tô pagando. Disney Plus. Pois é, meu enteado mandou eu pagar Disney Plus. Eu falei, vê na Netflix, ele não tem. Eu falei, droga. Eu assinei minhas amigas que usam minha senha. Eu falei, ô descarado, então me dá outra assinatura aí. Aí eu parei de pagar Spotify. Eu falei, então eu vou usar o Spotify de vocês. E aí tá nessa. Tá vendo? E eu, boba, pago Spotify e Netflix. Eu pago Netflix aqui em casa e o Disney. Falei, gente, tô gastando tudo com assinatura, nem tempo de nada tô tendo, mas tudo bem, né? Ai, vamos lá. Gabi, um beijo, que bom estar com você de novo. A gente igualmente, vai... tô com saudade. Beijo, beijo, Emily. Aí eu aguardo então o envio do material. Boa noite. Boa noite, Emily. Desculpa te fazer de ficar ouvinte aí. Eu já estou mexendo aqui com a lista de presença. Boa. Tchau. Boa noite.